Entendi, padre. Mas você falou aí, né? Junto disso tudo existe. Eu preciso também me conhecer, conhecer o meu temperamento, a minha personalidade, os talentos que Deus me deu, que seriam essas virtudes, mas também almejar outras virtudes, né? Tudo se configurando a Cristo, no caso, né? Cristo é Uhum. aonde nós devemos nos espelhar. O Mas como que todo eu faço virtuoso. o todo virtuoso, né? Acho que a gente vai passar a vida toda tentando, né? Chegar em todas as virtudes de Cristo, a gente não vai conseguir. Eu queria entender um pouco, assim, como que é esse caminho, assim, de conhecimento? Como que eu tenho conhecimento de mim para que eu possa compreender quais são as minhas virtudes, quais virtudes que eu preciso trabalhar mais, né? E aí eu também queria que você pudesse falar depois um pouquinho, concretamente, o que são essas virtudes, assim, exemplos, assim, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, age assim, age assado. Então fala um pouquinho, assim, como nós podemos nos conhecer e tudo mais, como você falou. Então, aí começa a entrar diretamente em relação com a vida de oração também. Nós temos que ter muita gratidão com Deus por aquilo que nós somos. Muitas vezes estamos resmungando, reclamando porque não somos melhores. E temos que ter essa relação com Deus tão linda de agradecer por aquilo que já temos. Valorizar o que já nós somos, os valores e as virtudes que já temos. Então, essa primeira parte do conhecimento é a aceitação daquilo que nós já temos. Muitas vezes, com uma boa conversa com alguém que nos conhece, um amigo, por exemplo, alguém que está do nosso lado, que nos conhece no nosso agir, pode nos dizer como nós somos. Muitas vezes, nós, seja por soberba, por vaidade, não aceitamos que temos algumas virtudes já conseguidas e grandes nas nossas vidas. E precisamos escutar de alguém que nos ama, que realmente temos alguma coisa boa. Então, o conhecimento vai crescendo de muitos jeitos. Quando você tem uma caminhada, por exemplo, mais na igreja, pode levar uma direção espiritual, um acompanhamento. Alguém pode levar também um acompanhamento com um psicólogo. E aos poucos você vai se conhecendo. Fazer um teste dos temperamentos também para saber se você é colérico, se você é melancólico. Eu, por exemplo, sou colérico. Sou colérico e no momento que eu soube que era colérico, comecei a ler um monte de coisas e ver as inclinações que eu tinha e realmente, às vezes não tinha enxergado até o momento de eu começar a ler. E você começa a fazer um plano, como eu quero melhorar isso na minha vida, porque, como falei antes, Deus no dia a dia te coloca oportunidades para você melhorar. Então, esse conhecimento que é o fundamento de tudo, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, nas nossas relações com as pessoas que nós amamos. E depois, quando você já tem um conhecimento das coisas boas, você também tem um conhecimento das coisas mais ruins que você tem, os seus defeitos. E é muito importante identificá-los. Eu, quando faço aqui acompanhamento com algumas pessoas na direção espiritual, é o primeiro trabalho que fazemos, um exercício de autoconhecimento. Que cada pessoa saiba as suas principais virtudes, os seus principais talentos, mas também que saiba seus principais defeitos, porque Deus quer que nós trabalhemos. Então, no momento que você já identifica um defeito, uma dificuldade, você pode começar a colocar os meios para mudar. Uma coisa que eu fiz, agora que você me pediu de colocar um exemplo, uma coisa pessoal que eu fiz, levando em direção espiritual alguns jovens, comecei a perceber que tinha muita dificuldade, sobretudo com virtudes, por exemplo, de constância, de determinação, de luta, de querer Padre, o fazer as senhor coisas. leu meu caderno de oração, né? Tô brincando. Tô brincando, pode Isso continuar. mesmo. Então, continuamos lendo o seu caderno de oração. Continuando lendo, ler o caderno de oração da Drica e da Camila também. Desculpa, Adriana. Desculpa. Mas, enfim, falta de luta, falta de constância, querer fazer as coisas, mas sem força de vontade. E eu falando muito para eles, para motivar, até que eu me di conta de que eu tinha que começar a viver isso na minha vida, porque às vezes você é muito bom para falar as coisas, não que você não faça,
faça as coisas bem, mas às vezes você poderia fazê-las melhor. Então, estava encerrando o ano 2019 e eu falei, nossa, preciso um compromisso, fazer alguma coisa visível, também para colocar um exemplo e para eu mostrar para mim mesmo que eu consigo ter essa determinação, essa força de vontade. E fiz um propósito doido. Eu gosto de coisas, propósitos doidos. Exato. Falei, vou começar a fazer corrida todos os dias. Uma coisa simples. Como eu te falei, está a parte espiritual, mas cada virtude, como hábito, tem que ser também trabalhando na parte humana. Não adianta você querer ser uma pessoa com muita força de vontade e pedir isso para Deus se você não faz a sua parte. Deus vai fazer a sua parte, te vai dar oportunidades, mas o que você está fazendo para conseguir isso em você? Então, fiz algumas corridas durante dezembro, me dei conta que era difícil. Todos os dias. Então, eu falei, ok, vamos ver. Comecei a ler algumas coisas sobre os hábitos. Num livro que eu encontrei, falava que para fazer um hábito, você precisava fazer uma coisa determinada durante 21 dias. Então, fiz o compromisso de fazer corrida durante 30 dias seguidos. Sábado e domingo? Não. Feriado? 30 dias seguidos. Seguidos todos os dias. Seguido todos os dias. Todos os dias. Não sei se falei errado em português. Você não, falou assim, certíssimo. Não, falou certo. É porque eu pensei assim, 30 dias seguidos, eu penso assim, vou correr todos os dias, mas sábado e domingo não, porque é final de semana, né? E começa a gente a ficar mole. Então, a negociar, falei, né? Assim. A negociar. Exato. Falei todo dia. E foi esse o compromisso. E chegou o 1º de janeiro. E, nossa, o primeiro dia. Tava arrependido, assim como em que momento eu fiz esse compromisso. Por que eu fiz isso como propósito, né, meu Deus? Parte do propósito foi, e não vou correr menos de 5 quilômetros, tem que ser 5 quilômetros pelo menos. Nossa, você já começou também, então, né? Exato. Então, comecei o primeiro dia, deu certo. Segundo dia também. E começou a ir. Olha, comecei a descobrir uma coisa tão interessante. A corrida é uma escola de vida. E depois eu comecei a ler nas cartas de São Paulo. São Paulo fala dos atletas. São Paulo fala desse sentido de que você, para chegar ao final da carreira, tem que lutar, tem que se preparar. E que muitas vezes, aqui na Terra, nós encontramos atletas que estavam lutando por coroas perecíveis. E nós que estamos lutando por uma coroa que é para sempre, às vezes não estamos lutando do jeito certo. Ele fala, combati o bom combate. Cheguei ao final da carreira, da corrida, conservei a fé. Fala tantas coisas assim dos atletas, do esporte, desse trabalho que estou falando, que tem que ser espiritual, sim, pedir para Deus, nos colocar na sua presença, perceber o que Ele tem dado para as nossas vidas, agradecer, valorizar, aceitar as oportunidades que nos dá, mas nós fazer a nossa parte. Então, encerrei o primeiro mês, tinha dias que parecia que não ia conseguir, mas fazia. Tinha dias que estava com todo o ânimo e às 5 da manhã estava fazendo a corrida. Tinha dias que eu deixei até a noite, 9 da noite, 10 da noite, mas consegui fazer todos os dias. E encerrando esse primeiro mês, falei, nossa, mas então vou deixar assim e tudo que eu fiz vai ficar com uma boa experiência? Não, tem que continuar. E fiz o compromisso de fazer então durante 3 meses. Porque assim, quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Mas aí ele triplicou a meta. É um coração muito generoso. Tripliquei, mas é bem interessante. Estou contando tudo isso para vocês porque você me pediu um exemplo do que tem que ser trabalho como virtude. Então, não que eu não tinha força de vontade. Eu acho que eu tinha. Mas Deus queria que aperfeiçoasse essa força de vontade também pelo trabalho que eu faço como sacerdote. Estou aconselhando tantas pessoas, tantos casos que chegam aqui, e às vezes é muito bom, muito fácil falar. E o exemplo, é com o exemplo que você precisa ensinar. E nós como cristãos, nós como missionários, temos que fazer para poder também pregar.
como falava São Francisco de Assis, esse exemplo que coloca, que foi com um dos irmãos e pediu para ele sair na cidade para pregar. E voltaram na casa e o irmão falou, mas não saímos e não falamos nada. E São Francisco falou, então nós pregamos com o exemplo e se precisar, usamos palavras. Então comecei a fazer isso, 3 meses, deu certo. E a cada dia eu me dava conta que tinha mais disposição. E uma coisa bem interessante, porque quando você trabalha isso fisicamente, humanamente, o seu corpo, uma coisa corporal, te leva a também ter uma disposição espiritual. O tema também é vida de oração. A vida de oração tem que ser uma coisa constante, uma coisa que você pratica todos os dias, é um alimento para a alma, para você estar forte. Se você deixa a sua oração só para momentos pontuais, quando você está precisando de Deus, quando você se sente bem, quando você recebe uma graça muito grande, então a sua vida de oração não é forte, porque cai em qualquer momento, quando você tem a primeira dificuldade. Então, encerraram esses 3 meses e foi bom demais, comecei a me preparar para uma maratona, ia acontecer a maratona, já estava preparado e veio a pandemia. Não consegui. Mas comecei a fazer muitas provas, corri a meia maratona. No meu dia de aniversário, quando cumpri 34 anos, esse dia corri 34 quilômetros. Tem sido muito bom, realmente. E até hoje, estou continuando correndo todos os dias ou estou trocando por uma pedalada. Estou voltando, essa semana fiz um caminho de 300 quilômetros pedalando. Meu Deus, ele veio que me visitar. Praticamente. Quase. Um caminho que se chama Cora Coralina. Então, falo tudo isso porque foi um convite de um amigo para fazer esse caminho de 300 quilômetros e eu aceitei porque tinha o preparo físico. Na vida espiritual acontece o mesmo. Quando chega uma dificuldade, quando chega um novo desafio, quando você tem um problema, tem uma tristeza, vem uma prova grande demais, se você não tem o preparo espiritual, você não vai conseguir. Mas, se você está continuamente alimentando sua vida de oração, sua relação com Deus, trabalhando as suas virtudes, você tem esse preparo para poder falar como São Paulo nas suas cartas, combati o bom combate, cheguei ao final da corrida, conservei a minha fé, cresci nos vossos olhos, Senhor, obrigado. Então, não sei se dá para perceber, para mim faz muita lógica quando você se dá conta que você tem essa capacidade de lutar dia com dia, e que chega um dia que está chovendo e você não quer sair, ou que você tem frio, ou que você acha que está resfriado e não quer riscar, ou simplesmente você está com uma preguiça, mas tem uma vocecinha lá dentro que te diz, é esse dia que te vai ajudar a crescer. E realmente, nesses dias que você não quer saber, mas que você faz, você chega com uma satisfação tão grande. Obrigado, Senhor, porque me permitiste também ter um ato de conquista comigo mesmo. E espiritualmente acontece o mesmo. Então, quando você pedia um exemplo de uma virtude, coloco essa virtude, conquistar a força de vontade, a persistência, a constância, deixar a procrastinação do lado. É bom demais quando você realmente coloca os meios, quando você se dá conta que é nesse momento aqui, agora, que você tem que aproveitar, porque é esse momento que Deus tem dado para a sua vida. Você pode ficar assistindo 15 episódios de Netflix, de um seriado, ou você pode fazer uma coisa produtiva com a tua vida. Você pode, não sei, ficar jogando videogames, ou ter um momento de oração com Deus que pode ser 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos de leitura espiritual, mas que te faz crescer e estar tendo esse preparo espiritual para quando Deus te coloque uma luta na tua vida. Eu acho que faz sentido. Eu tô apenas no chão aqui, assim. Drica, eu não sei você, mas eu recebi, muito bem recebida essa direção espiritual. Eu já vou sair daqui com propósitos. Exatamente. Vou sair daqui com propósitos. Uma coisa que eu falo para algumas pessoas que vêm e falam, nossa, eu nunca vou conseguir fazer corrida,
E que não tem que ser isso. Eu coloco esse exemplo porque foi uma coisa que me ajudou a mim, mas cada pessoa tem que olhar a sua realidade. Às vezes, uma mãe de família que não tem tempo para ir à academia ou tem uma corrida, pode fazer um compromisso de força de vontade ou de vida espiritual, de se alimentar todos os dias e ter esse compromisso para todos os dias. É bem importante que cada um não fique olhando o outro e se comparando. Deus quer que você continue o seu caminho, que você tenha o seu crescimento. Se nós olhamos as vidas dos santos, é tão lindo. Me fala 2 santos que sejam iguais. Você não vai encontrar. Cada santo tem o seu caminho e teve que fazer as suas escolhas, teve os seus sofrimentos e teve uma história familiar diferente, e teve uma história de pecado, mas cada um chegou à santidade porque encontrou na sua realidade, na sua vida, os seus talentos e as virtudes que Deus deu a oportunidade de adicionar na sua vida, trabalhando-las a cada dia. Padre, mas eu acho que assim foi tão providente o exemplo e exatamente da constância, né? Porque a constância é essa grande mãe das virtudes, né? Quando a gente torna um ato isolado um hábito, né? Que é exatamente com a constância que a gente faz isso, é exatamente a via das virtudes, né? É a via de conquistar cada uma das virtudes, né? E eu acredito que o mal do nosso século, assim, né? Pelo menos o mal que reina aqui, infelizmente, né? Mas na minha casa, dos meus amigos, né? Que eu sei, pelo menos, assim, 80% é o mal da procrastinação, né? De deixar para depois, de preguiça, né? E principalmente nessa pandemia, né? Eu acredito que o que a gente mais escuta, e pelo menos a partir de mim mesma, são as minhas desculpas.